algum tempo que o Senhor tem me falado muito sobre o pastoreamento inteligente. E eu quero falar hoje, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus, por misericórdia, tem compartilhado comigo, né? Sobre o pastoreio inteligente. Você sabe que eu sou muito bom em falar o óbvio para as pessoas, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Jeremias 3, verso 15. Jeremias 3, verso 15. Eu tenho uma escola de adoração. Para você ter uma ideia aqui, eu fui pastor aqui de louvor da igreja aqui local, né? E aí Deus me mandou para a estrada. E aí na estrada Deus me deu essa graça de ter uma escola de adoração. Ela funciona já começou com um dia só, hoje já tem vários dias e polos, né? Então quando eu viria aqui hoje, eu ia anunciar sobre a escola que ia começar no sábado. Só que essa semana, os pastores de Nova Lima me ligaram e pediram para comprar todas as vagas. É mole? Compraram todas as vagas do sábado. Então eu já não tenho mais vaga no sábado. Deus é bom, né? Misericórdia. Falei com o pastor Divino, falei, Deus é bom. Mas tem pessoas aqui que estudam comigo e tem pastores aqui que a gente consegue, que a gente tem ajudado, né? Obviamente, já há algum tempo, né? Tanto enviando pessoas para poder ministrar nas igrejas dele, mas também que tem estudado conosco lá e a gente se orientando. Por exemplo, o Emanuel, que ministrou aqui, ele está representando hoje o Emanuel lá. Ele está estudando conosco, ele é membro aqui da igreja, obviamente, né? E aquela turma que está com ele lá, na verdade, todas foram, a maior parte ali, se não, né, menos o tecladista, todos foi eu que aprovei, não foi na época? Não foi, Ed? Foi eu que aprovei aqui para o louvor local, para você ter uma ideia. Eu trabalho com isso há muitos anos. E quando eu vim aqui para a igreja, eu vim escondidinho, né? Eu não vim para trabalhar com isso, eu ia trabalhar com célula, pastor Cláudio. Todo mundo me conhecia lá, o próprio Sandro tem no telefone dele assim, Daniel do pastor Rony, né? Lembra? Fica me brincando comigo. E aí eles me conheciam eu trabalhando com célula. E aí aqui alguém falou para ele, para o pastor Divino na época, que eu trabalhava com adoração, que eu era da área de adoração, né? E aí o pastor Divino falou, rapaz, eu fiquei sabendo que você já ganhou um prêmio aí eu falei, já ganhei. Ele falou, rapaz, você ganhou que ano? Eu falei, ganhei em 2003, 2006, 2007, ganhei 3 vezes o prêmio. Aí por bondade de Deus, né? Aí só que eu não falava, nunca fui de falar para ninguém, que era um prêmio voltado à música, né? O antigo Fest-Seminar, eu já ganhei 5 vezes festivais nacionais, porque eu sempre tive essa facilidade de enxergar e saber colocar a pessoa no lugar certo. Amém? Aí é o pastor Henry ali, né? Aí ele ali, ó. O pastor Henry que é o culpado de eu não poder tá aqui mais no sábado, né? Ele levou mais pastores lá para Nova Lima. Pastor, seja bem-vindo aí, viu, querido? Amém? Também estou satisfação enorme ver o Daniel Branco aqui, meu amigo. Eu quase cedi a de fora para ele. Eu falei, deixa o Daniel pregar, né? Pastor Silas, pastor Arlen, né? Pastor Cláudio, todo mundo aí. Pastor Cleis também. Que é tudo foi da minha turma. Pastor Sandro, né? Dessa turma que a gente andou ali, muito trabalhando com célula. Maravilha. Olha o que diz o texto aí. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Ok? Vamos dizer novamente, dar-vos-ei pastores ou líderes, algumas traduções vão estar assim, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. O que eu estou chamando de pastoreamento inteligente? A junção dessas duas coisas. Ele está falando de chamado e de dom. Está muito claro aí. O chamado, pastores segundo o seu coração, ou seja, vai precisar de pessoas que o represente com o coração correto, né? Um coração de Deus. E a outra parte que vos apacente com ciência e inteligência está ligado a dom, está ligado à ideia do dom pastoral. E para mim, para acontecer o pastoreamento inteligente, você precisa de unir esses dois muito bem claramente. Por quê, irmãos? Eu sempre tive muita facilidade em conseguir juntar pessoas por enxergar esses conceitos de maneira clara. Porque muitas pessoas não entendem que todo chamado, biblicamente falando, ele precisa de ter junto com ele uma necessidade.
Você sabia disso? Se não houver necessidade, não tem chamado. Se não precisar de ninguém para evangelizar os povos Machacali, não tem ninguém para ser chamado. Ele precisa, é o óbvio, obviamente. Precisa de ter necessidade. E essa necessidade é que as pessoas às vezes confundem nela, né, para entender o próprio chamado. Por quê? Quando Deus convoca alguém para cumprir um propósito específico, ele precisa de responder uma necessidade real que está acontecendo ali. E aqui que está o ponto. Por quê? Porque muitas pessoas não têm noção disso com clareza. Eu não falo nem do chamado, mas assim, eu falo, às vezes ela até entende, fala assim, não, fui chamado por Deus, eu preciso ser uma pessoa segundo o coração de Deus, mas ela não entende a necessidade que tem no determinado local. E aqui, irmãos, eu lembro dessa passagem, se eu não me engano, está em Êxodo, a passagem de Moisés, quando ele é chamado, Êxodo 3, do 7 ao 10, a Bíblia fala que Deus viu o sofrimento do povo, né? Olha lá, Deus ainda diz, Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, continue, por favor. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Continua. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora o 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, está muito claro que ele viu a aflição do povo, né? Ele viu não só a aflição do povo, mas também ele está enviando alguém para livrá-lo. Ou seja, ele está enviando Moisés a Faraó. E por que eu estou dizendo isso? Houve uma necessidade ali, ou seja, o povo sofrendo, Deus escolheu alguém, Moisés, e Deus deu uma missão, que é libertar o povo. Esse é o padrão bíblico. Precisa de ter necessidade, precisa ter direção de Deus e para ter o envio com propósito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há um tempo atrás eu discipulava eu ajudei a fundar uma igreja em Ibirité. E quando eu discipulava esse pastor, ele estava começando na obra, e aí eu falava com ele, falei assim, você já conhece a necessidade da região? Porque cada cidade tem um espírito que domina, e o espírito às vezes atrapalha, confunde, faz às vezes você não conseguir crescer, romper. E você precisa saber contra qual espírito daquela ou potestade que você está lutando naquela região. E aí ele descobriu, há um tempo atrás, não há hoje, mas ele descobriu uma coisa interessante, que o líder em divórcio, na porcentagem, em toda Minas Gerais era Ibirité. Está dando para entender, irmãos? Olha como é que é importante. Aí ele entendeu que ele precisava o quê? Primeiro blindar muito o casamento dele e depois colocar o foco da igreja muito para a família, para casamento. Então, quando a gente conhece a necessidade, a gente tem um entendimento melhor para saber pastorear. Então, por exemplo, muita gente usa o pastoreamento inteligente na área de libertação. Por quê? Nunca a gente olha para a consequência, a gente tem que rastrear a consequência até a causa, né? Então, por exemplo, o Lustricote fez um livro sobre isso, né? Sobre libertação. Ele tem até uma escola chamada EIFOL. E aí, nessa escola, uma das coisas que ele faz é o rastreamento inteligente. Às vezes o que a pessoa fala com você, às vezes não é a causa principal. Observa quando João fala de Jesus. Jesus já colocou o machado na raiz. Por que não falou no tronco? Porque ele entendia que existe uma raiz que precisa ser combatida. E aqui que está o ponto, querido. Porque nós precisamos entender o que isso revela para nós, para a gente poder mergulhar mais profundamente. Então, o que isso revela? Para mim está muito claro que o chamado pastoral é iniciativa de Deus para responder uma necessidade. Esse é o ponto. Olha o que está acontecendo aqui em Jeremias 3,15. Há um povo infiel. Se você pega do verso 6 adiante, há um povo infiel ali. Então ele precisa de levantar pastores segundo o seu coração. Para quê? Para literalmente fazer o povo voltar a ser fiel. Então, o chamado do futuro, quando ele fala assim, enviarei, ele está apontando para o futuro pastores segundo o meu coração, ele está falando que nesse tempo em que a gente está nele, ele ia levantar pastores segundo o coração para ajudar o povo a ser fiel, é isso que ele está dizendo. Então,
a Bíblia está associando esse problema, o chamado, à necessidade. E aí, se você olhar, eu fui estudar um padrão bíblico, e eu descobri um padrão interessante. O padrão que eu descobri foi o seguinte: quando havia necessidade, dava certo. Quando não havia necessidade, dava errado. Padrão, eu só vou pegar aqui por causa do tempo, para a gente ir certinho, né? Então, por exemplo, Davi, houve a necessidade, vou inverter. Saul, houve necessidade de ter um rei sobre Israel? Havia necessidade na época de Saul? Muito claro, havia Samuel lá, como um juiz. Ele era a boca de Deus para o povo, ele julgava as coisas do povo. Mas o povo, o quê? Queria um rei, comparando-se às outras nações, queria um rei bonito, forte, lindão, né? Estilo pastor Hernani ali, o pastor Hernani está de cabelo, né, ali. Um pastor bonito, forte assim, né? Igual Hernani, ou seja, um rei vistoso, como as outras nações. E aí, o que acontece? Deus levanta um pastor segundo a necessidade do povo, porque na minha cabeça, irmãos, vocês podem entender diferente. Mas, por exemplo, toda vez que eu leio a Bíblia, eu entendo que a revelação progressiva da palavra de Deus, ela é completamente pedagógica, pastor Divino. Ela foi feita para a gente aprender, para ensinar o tempo todo, para poder, e quando eu falo pedagógica, eu ensino para imaturos, para crianças aprenderem. Então, nesse contexto, eu vejo o Deus levantando ali um homem para mostrar para os homens assim: quando vocês acham que precisam, porque o próprio Deus governava, ele colocou Saul, não deu outra, Saul deu errado. Depois precisou, presta atenção nos detalhes, depois precisou de um pastor segundo, ou melhor, um rei segundo o coração de Deus. E aí vai se levantar Davi. E aí, nesse interim, isso confundiu o profeta. Porque quando ele vai para a casa de Jessé, ele olha o quê? Ele olha a aparência. Ele olha a primeira vez que Deus mostrou para ele. E ele entende que Deus tem um formato, um padrão. E aí, que o formato e o padrão, presta atenção, ele é aparente. E aí, quando ele vai escolher o mais bonitão da casa de Eliabe, e aí o que ele faz? Deus chama a atenção dele e fala assim: não, Samuel, não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o que está no coração. Então a palavra coração ali é uma palavra marcada na Bíblia. Não está ligado a padrões humanos de aparência, não está ligado a modelos aparentes, não está ligado à estrutura. Deus muda os modelos o tempo todo. O negócio que ele está olhando não é tanto a mesma fórmula de A vai funcionar na fórmula de B. O que ele está tentando ensinar para nós é que precisa ter o coração correto. Então, qual que era a necessidade desse povo aqui? Havia uma infidelidade espiritual. Eles se prostituíram com outros deuses. E aqui que está o ponto. Porque a necessidade para a qual a gente foi chamado, como eu disse, é fazer o povo fiel. Mas a gente precisa entender que existe um padrão. Que Deus é um Deus de soluções. Ele vê os problemas e propõe soluções. E isso precisa ficar claro. Outra coisa que precisa ficar claro é o seguinte: a necessidade nossa é uma, a necessidade que Deus está enxergando é outra. Lembra de Isaías? Isaías chega orando e falando o quê? O rei morreu, o rei Uzias morreu, né? Meus olhos, ele tem uma visão e vê o verdadeiro rei. E o verdadeiro rei está assentado num alto sublime trono. Então ele percebe que o rei que morreu, que era o rei forte, que impedia as nações inimigas de entrar, ele agora percebe o quê? Ele percebe que esse rei que está morto, ou seja, eu tenho um problema aqui, o meu problema é esse, o rei morreu, bronca para mim. Mas o que acontece? Nesse momento, claramente, Deus mostra para ele que a verdadeira necessidade dele é outra. Ele acha que o rei está morto, mas Deus mostra que o verdadeiro rei está assentado no alto sublime trono. Sentado está vocês, Deus está assentado, é diferente, está estabelecido. Então o problema que ele achava que era um, era outro. Estão entendendo a construção?
Então, presta atenção. E aí ele percebe que o real problema dele é o seguinte. Nós estamos no capítulo 6 e nos 5 primeiros ele teve o quê? Oráculos. Ele foi um cara que profetizou. Só que no capítulo 6 ele vê o homem o quê? Ele se vê como um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Que profeta é esse que profetiza com lábio impuro? Está dando para entender? Nem tudo que é usado por Deus está no padrão de Deus. É isso que eu quero dizer. E a gente precisa começar a entender como a Bíblia está construindo as coisas. Se é uma revelação progressiva. Por que, por exemplo, que o tabernáculo foi colocado no deserto e não o tabernáculo de Moisés, não na terra prometida? Porque precisava dessa transição de um povo escravo para aprender a ser um povo, um príncipe de Deus. Precisa aprender a obedecer, precisa aprender a santificar, precisa aprender a passar por esse processo. E é esse o ponto. Nós o quê? Nós às vezes olhamos para o resultado, mas não vemos que por trás há um caminho, um processo para ser seguido. E aqui que está o ponto, querido. Há um vazio de liderança fiel, há um vazio de um povo fiel. Há um vazio de gente que precisa de pastores segundo o coração para poder ajudar esse povo a voltar à fidelidade. Afinal, é uma eternidade no inferno, irmão. É coisa pesada demais. Nós estamos vivendo uns tempos malucos. Se você ficar prestando atenção nas reportagens, você fica maluco. Então, o ponto aqui é que há basicamente duas coisas. A primeira coisa é se levantar pastores segundo o coração. E o chamado é para isso. O chamado é para pastores segundo o coração de Deus. E olha, eu digo mais, eu nem vou falar sobre isso. Porque quem ele chama de segundo o coração, certa vez um pastor chamado Darninei, pastor da Moriá, já falecido, ele um dia chegou e abriu o texto assim, falou assim, irmãos, quem aceitaria o conselho, daquele jeito dele, né? O conselho de alguém que adulterou, o conselho de alguém que pisou na bola assim, que matou pessoas, que fez isso, que fez aquilo outro e tal. Todo mundo, ninguém. Falou, então rasga metade dos salmos da sua Bíblia, que Davi foi tudo isso. Se você olhar para o padrão das Escrituras, o que a Bíblia está chamando de caráter mesmo, é assustador. Por quê? Olha o que a Bíblia fala, ó. Tiago, líder da igreja. Tiago 3. O homem pode tropeçar de muitas maneiras, mas se o varão não tropeçar na língua, ele é perfeito. Há um padrão na Bíblia que a gente precisa começar a enxergar, que o padrão é do esforço. Porque Deus não nivelou as pessoas por cima, mas nivelou por baixo. Então, quando ele está falando segundo o coração, é gente focada em fazer a vontade dele o tempo todo, em perseverar pela obra. Então, o desafio aqui é que Deus é um Deus de soluções, mas Ele decidiu usar pessoas falíveis, pessoas cheias de erro para poder cooperar com a obra dele. E a gente não pode se arrogar, ir para uma posição e falar assim, né? Eu sou salvo, remido, enxaguado no sangue de Jesus, não tenho pecado, eu sou mesmo, né? Mas eu não tenho pecado nenhum, eu não tenho isso, eu não tenho problema algum, eu tenho isso, não, irmão. Se existe uma coisa que a gente aprende aqui no café, é sair dessa posição, né? Nós somos iguais. Fomos chamados e recebemos essa honra, mas não tem nenhum mérito em nós, né? Então, há biblicamente duas coisas aqui que está muito claro. Primeiro é o chamado pastoral. E isso eu queria muito dizer para vocês aqui. Por quê? Porque tem pessoas que têm o chamado, mas ainda não têm o dom. Daniel, você é maluco? Que doideira que você está falando. Irmão, presta atenção. Nós chamamos o título de pastor para gente que é evangelista, para gente que é apóstolo, para gente que é... Nós chamamos de todo mundo de pastor. Quem já percebeu isso? Então, por exemplo, às vezes você vai numa igreja que o cara tem a pegada evangelista, que o cara é bom demais, mas está lá, pastor fulano de tal. E aí, na hora mesmo do pastoreio mesmo, ele não sabe cuidar. Deu para entender? Então, é muito claro que tem pessoas que são chamadas, mas que não têm o dom. E aí, eu te faço essa pergunta, o dom é ensinável? Sim, é ensinável. Aí que está o negócio. Então, quando o cara sabe que dentro das suas características ele tem uma fraqueza, algo a melhorar, ele tem que o quê? Procurar de maneira intencional desenvolver. Isso é o pastoreamento inteligente. Então, presta atenção. Nos últimos dias mesmo eu tenho visto pastores de ótimo caráter, que a igreja caiu no colo dele. Por quê? Porque ele tem caráter.
Mas às vezes ele não tem uma boa palavra. Às vezes ele não tem, sim ou não, não é verdade? Ele tem até uma certa dificuldade, ele está tendo que se esmerar, correndo atrás. Eu vejo isso demais, ajudando muita gente assim. Ele tem o título pastoral, mas você percebe que ele ainda não sabe cuidar de maneira profunda de uma ovelha. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia está chamando de dom, quando ela fala, principalmente em Jeremias 3,15, de pastorear, para que possam pastorear o meu povo, guiar o meu povo com conhecimento e inteligência, ou sabedoria. São duas coisas que, para mim, definem o que é o pastoreamento inteligente. Então, problema percebido aqui, para a gente entender. Confundem os dons com os títulos, esse é o primeiro. Uma pessoa que tem esse título de pastor, está muito claro que eu vejo o tempo todo pessoas que têm a pegada mais de evangelista. Não tem tanta paciência que um pastor tem. Quem lembra aquele exemplo? Quem é de comunidade lembra bem, o pastor divino lembra bem. Do ministério da mão, né? Dos 5 dedos. Lembra? Apóstolo, lembra disso? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo, porque ele toca em todos os dedos. Está vendo? Geralmente o apóstolo sabe um pouquinho de cada coisa. Geralmente ele anda muito com o profeta, por isso que eles estão perto um do outro. O profeta é que aponta o caminho, o destino. E às vezes denuncia o pecado também, né? Ele precisa falar, opa, peraí. O maior aqui é o evangelista, porque ele vai mais longe. Correto? Olha aqui. Esse aqui, o dedo da aliança, é o dedo pastoral, que é o cara do cuidado, do carinho, né? Da aliança, de sentar, do tempo de qualidade. E o mestre? O mestre é o menor por quê? Porque ele entra em lugares onde os outros não entram, né? Deu para entender? Então, esses ministérios, está claro na Bíblia que são dons pastorais. E ali não chama ele de, como eu errei aqui, não chama de ministérios, chama de ministério. Os dons para a obra do ministério. Qual o ministério? Do corpo de Cristo. Então a gente precisa esclarecer isso, porque o exemplo de homem segundo o coração de Deus aqui, na Bíblia, e que eu citei esses dois aqui, Moisés e Davi, propositalmente, porque tanto Moisés como Davi foram pastores. Ainda que Moisés não foi tão pastor assim. Não, ele casou com uma pastora. Zípora era, né? Então, mas a gente precisa o quê? Entender claramente que Davi era o exemplo que Deus chamou de homem segundo o coração. Se existe um cara que deu umas deslizadas terríveis aqui, foi Davi. A gente tem medo às vezes de falar, né? Mas por quê? Eu fui estudar na Bíblia e fui tentar entender quem ali na Bíblia não tinha narrado o pecado dele, ou o problema dele, ou o erro dele. E eu encontrei de verdade, eu não lembro tirando Jesus, o único que eu encontro ali é Daniel. Samuel também, Samuel não tem, não, Samuel errou na hora da escolha, né? Ainda tem a narrada a escolha, ele errando na hora da escolha. Eu falo assim, você vê Josué, por exemplo, a Bíblia narra um diário de conquista ali em Josué, né? Eu lembro, acho que foi de uma mensagem do Silas, falando do Acã uma vez, lá no GR, você falava assim, não é bom só começar bem, é preciso terminar bem. Essa mensagem marcou muito. E aí, na minha cabeça é o seguinte, Josué, por exemplo, ele teve só 2 erros, os 2 pelo mesmo motivo, não consultou a Deus, que está muito ligado à dependência. E é isso que eu preciso de falar aqui, porque o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não comete erros. Está dando para entender? Ele é um homem que está focado em agradar a Deus o tempo todo. E é isso que a gente precisa entender. Porque se existe uma coisa, se a gente entende que a nossa caminhada cristã é uma maratona, se existe uma coisa que oscila, é a nossa caminhada. Tem dia que a gente está maravilhosamente, né, cuspindo fogo, pregando para poste, e tal. Tem dia que você não está querendo ver ninguém, ficar na sua, e é normal, irmão. Então a gente precisa o quê? Entender que quando Deus faz essa proposta para nós, Ele está, ou melhor, chamando o pastor segundo o coração, Ele está entendendo que há limitações. Mas Ele está propondo o quê? Ele está propondo o dom também, e a capacitação especial, para que a gente consiga exercer, mesmo com as nossas limitações, o ministério. Então,
o que me chama bastante atenção é que a característica central de um homem segundo o coração de Deus é alguém que não busca a sua própria vontade, mas se submete à vontade de Deus, custe o que custar. Como Jesus: Pai, se quiseres, passe de mim deste cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ou seja, é aprender a fazer as coisas do jeito de Deus e não do próprio jeito. E aqui eu abro um grande parênteses para dizer que talvez um dos caras que Deus chamou a atenção dele para ser pastor, para apacentar a ovelha, foi Pedro. E Pedro me ensina muita coisa. Por exemplo, chamaram o pastor Cláudio Pedro, né? Jesus está falando assim: vão ferir o pastor, as ovelhas vão dispersar. Começa falando e tal. Aí teve um momento que Pedro vira e fala assim: ainda que os outros se abandonem, eu não vou abandonar não. Eu estou junto até o fim. E ele acreditava naquilo que ele estava falando. Pedro acreditou, sempre acreditou naquilo que ele estava falando. Então, por que é tão impressionante isso para mim? Porque, tanto que parece, Jesus manda comprar 2 espadas ali e uma dessas espadas vai para a mão de Pedro. Quando o Malco vem pegar, o que ele faz? Ó, lá na orelha. Por que Jesus mandou comprar a espada? Por que Jesus permitiu isso? Para ensinar. Tudo é didático, tudo é muito didático. Aí ele vai e fala: olha, que ele com a espada fere, com a espada será ferido. Se você juntar todas as passagens, ele ainda fala: olha, se eu podia rogar ao Pai, ele enviaria 12 legiões, mais uma, e vai narrando tudo ali. E aí, ali tem um ensino central, que é: Pedro, você não vai ser crente do seu jeito, você vai ser crente do meu jeito. Que é vencer a tentação de exercer o chamado na carne. Aí que está o ponto. A maior das tentações pastorais é no dia que está invocado, bravo aqui, com um membro aí, ele não ferir, porque ele tem a força do leão. Ele pode matar um membro. Então, o pastorado inteligente vai exigir um entendimento muito profundo do chamado, que significa literalmente você não usar da sua posição, da sua função, para obter benefício ou poder. Porque isso não pertence a você, é de Deus. Nós somos auxiliares do verdadeiro pastor, do bom pastor. Quem está entendendo aí? Então, o ofício pastoral exige muito entendimento. Eu lembro muito, quem aqui, o Daniel Branco vai lembrar, o Cleiton vai lembrar, o pastor Cláudio vai lembrar, do pastor Emílio, o pastor Divino também vai lembrar, do pastor Emílio, lembra do pastor Itamar? O Renato também, estou vendo o Renato ali, pastor Santo também. A pessoa que mais me ensinou na vida foi o pastor Emílio. Chega a assustar quando eu lembro das memórias. Ele me discipulou, né? Eu não queria chorar, né? Tenho muita gratidão por ele. Um dia, ele pregou uma mensagem sobre Mateus 5, verso 3, pastor Divino. E ele fala assim: bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. E ele falava aquela mensagem maravilhosa. E eu fiquei tão impactado, ele falando sobre dependência de Deus, que eu cheguei nele. Eu tinha há mais de 15 anos atrás, eu cheguei nele e falei assim: pastor, ele estava pregando uma quarta-feira, né? Falei: pastor, você precisa pregar isso num culto de domingo. Meu Deus, que mensagem maravilhosa e tal. E ele, muito didático, cara. Ele virou para mim e falou assim: Daniel, isso é leitinho na fé. Isso é rudimento. Eu já tinha uns 25 anos de crente quando ele falou isso. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, é rudimento. Você entende? Esse entendimento do ofício era muito claro na cabeça dele. Tinha situações que eu ficava clamando para ele agir, e ele fala assim: não, eu não posso agir na minha vontade, na minha força, eu vou orar a Deus. Era impressionante isso. Os problemas surgiam, muitas das vezes ele ia orar, tirar um tempo de oração para Deus trazer a solução. Problemas que ele teria força no ofício pastoral para agir e fazer, mas ele preferia ceder o lugar. E quando eu leio as Escrituras, é isso que a Escritura está falando. A gente não pode se arrogar o título. Olha, Jesus, o quê? Ele não arrogou falando assim: eu sou Deus, mas ele o quê? Ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se humilhou em forma de servo, veio obediente como homem até a morte de cruz, ou seja, estava lá em cima com o título de Deus, mas ele foi descendo os degraus e foi entendendo
que o que Deus estava fazendo com ele era um esvaziamento para cumprir o chamado, para servir pessoas. Nós não nos arrogamos a nada, nós não somos ninguém, nós apenas servimos a igreja do Senhor. E esse é o ponto. Nós não podemos perder isso de vista. Se é para Jesus, vamos junto que eu aplaudo com você, né? Glória a Deus. Então, exige-se muito entendimento, por quê? No próprio ofício, você tem benefícios demais que até a gente é poupado. Eu enxergo na luz das Escrituras que a gente é poupado de algumas coisas por causa do chamado. Como também a gente é cobrado para mais por causa do chamado. Se você pega, no caso de Miriam e lepra, da lepra de Miriam lá, dela e Arão, os dois juntos, né? Criam-se um princípio de rebelião contra Moisés. Não vou narrar a história não. O que acontece? Só a Miriam pega a lepra. E muitas pessoas entendem, e eu sou um delas também entendo, que é por causa do ofício do sacerdote. O sacerdote, lembra que o sacerdote era quem examinava a lepra? Então, no ofício do sacerdote, ele não pegou lepra, porque foi protegido por causa do chamado, do ofício que ele exercia. Entretanto, quando você vai lá, quando você vê a história de Zacarias não é poupado. Quando ele não acredita no que o anjo estava narrando para ele, ele fica mudo. Então realmente há diferenças entre os pastores e o membrado. A gente sabe disso. Mas essas são as diferenças em que a Bíblia diz, quando ela fala, por exemplo, de mestres, quando fala até mesmo de pastores, ela fala assim, em Hebreus 13:17, ela fala assim, obedecei os vossos guias, porque eles prestarão contas de vós. A ideia ali é o quê? Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam a vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Ou seja, quem vai prestar conta lá? Como quem deve prestar conta, no sentido, está falando lá, né, obedecer neles no sentido do líder não pegar você e fazer as coisas gemendo, por exemplo, né? Vou orar para o fulano de tal, está me, né, e está pisando na bola, etc. e tal. Só que lá em Tiago já fala o quê? Não existe muitos mestres no meio de vós, porque o mestre vai ter o maior rigor para ser julgado. Ou seja, a gente tem essa medida em que as pessoas têm que obedecer a gente, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai prestar conta para o Supremo Pastor. Então esse equilíbrio que a gente não pode perder. Então, o chamado pastoral é isso. Agora, o dom pastoral é diferente. Põe para mim, por favor, Efésios 4, 11 e 12, para a gente entender. Eu fui fazendo uma pesquisa, procurei muito mesmo, e a gente tem muito pouco sobre chamado pastoral no Novo Testamento. Existe, fala lá. Só que a Bíblia narra muito sobre o ofício, por exemplo, do episcopado, né? Aquele que deseja, falando no sentido de desejo. Mas aqui me chama muita atenção, porque esse versículo é central para a gente entender um detalhe. Quando eu falei sobre os dons ministeriais, né? Ou melhor, os dons para equipar os santos para a obra do ministério, a gente às vezes não entende isso na prática, o que isso significa. Está falando que ele concedeu, isso vem num contexto de unidade do corpo. Né? Se você começa lá no Efésios 4, ele vai falando sobre unidade do corpo, uma só fé, um só amor, um só espírito, mediador, um só corpo justificado, vai falando um monte de coisa. Quando chega aqui, ele fala o quê? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí agora ele vai falar a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quando eu entendi isso, foi o pulo do gato. Deu para entender? Porque a finalidade do pastor não é pastorear como a gente pensa. A finalidade do pastor é equipar os santos para pastorear. E isso que faz diferença no crescimento da igreja. Quando você tem muitas pessoas com coração pastoral, muitas pessoas com visão pastoral. Por isso que eu falei que o dom é ensinável. Está dando para entender? Então, na estrutura aqui, é importante a gente entender que ele deu dons, maravilha. Mas com qual finalidade? Equipar os santos, dar ferramenta aos santos, ensinar o povo a pastorear. E é isso que a gente faz. É isso que deveria ser a nossa finalidade. Porque a igreja para muito quando tudo fica muito centralizado no pastor.
Tudo depende muito do pastor, mas quando o pastor começa a equipar os santos, ele amplia a mentalidade lideracional da igreja, e a igreja começa a aprender a ter o mesmo cuidado que o pastor tem. Quem entendeu? Então, o que torna a pessoa especialista é unir essas duas áreas. É quando o cara tem pleno entendimento do que é o dom, do que é o chamado, e também quando ele tem entendimento do que é o dom. Por quê? Porque ele entendendo isso, o que ele faz? Ele vai correr atrás. Ele vai para perto de pastores que sabem pastorear muito bem a igreja deles, e aí ele vai e aprende, que é o caso que... Irmãos, me perdoe a honestidade. Vou ser honesto para vocês. Vocês estão tendo uma excelente oportunidade com o Domingo Jardim e o Cláudio de graça, irmão. É um evento para pagar e caro. Domingo Jardim é um especialista demais. Ele veio aqui na igreja, irmão. Eu lembro, o pastor Divino aqui no altar, nós dois, o Divino também, Divino Alves estava aqui também. Nós chorando aqui, cara, com a palavra do cara. É uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Está entendendo, querido? Corra, fala, pede, fala para o Cláudio, por favor, reserva a minha... Porque, irmãos, de verdade, é uma grande oportunidade. Cutuca o seu irmão aí, é uma grande oportunidade. Eu conto uma história aqui, nos últimos tempos, seguinte, eu estava na igreja do pastor Cláudio ali, Cláudio Muniz, da Resgatar a Noiva, pastor Cleice. Pastor, é no Xangri-Lá ali, perto do Xangri-Lá ali, né? E aí o seguinte, ele colocou um copo na igreja dele lá, e nesse copo estava todo esbranquiçado, pastor Tião. Todo cheio branco assim, Arlen. E eu, a fim de beber água, a boca seca. E eu olhava para o copo e falei, deve ter sabão naquele copo ali, não vai dar para tomar não, viu, Sandro? E aí tá lá, e beleza. E eu olhava para o copo, o copo, né, branco. Meu Deus do céu, e eu olhava para o copo, e eu comecei a olhar, tinha um cara mais ou menos onde o Daniel Branco está ali, eu olhava para o Daniel, para o cara, e olhava para o copo, olhava para ele atinar, para eu não ter que falar, irmão, o copo está sujo, que ia ser chato, né? Aí o cara percebeu e começou a olhar para o copo e olhar para mim também. Começou a olhar para o copo e olhar para mim, olhar para o copo e olhar para mim. Aí ele, na onde o pastor Daniel está ali, ele fez assim, ó, confia. Apontou para o copo e falou assim, confia. Eu olhei para aquele copo branco e ele falou, confia, pastor Divino. Aí eu, morrendo de sede, quando eu peguei e fui tomar, era água de coco, irmão. Que o cara tinha me dado. Então, esse conselho que eu estou te dando acerca do imersão, cutuca o seu irmão e fala assim, confia. Confia. Deus vai fazer grande coisa na sua vida ali. Amém? Vamos lá. Quando ele fala equipar os santos para a obra do ministério, ele está entendendo que a finalidade de um homem segundo o coração de Deus é ajudar o povo a ser fiel. E aí está a primeira parte. A segunda parte é ajudar eles ao serviço. E todo tabernáculo é assim. O átrio é o lugar de você consertar o povo. O lugar do trabalho está no lugar santo, se você olha no tabernáculo antigo. Deu para entender? No átrio, o foco do átrio era obediência, santificação, arrependimento, o foco. E é o foco do tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Davi, onde é introduzido a música, está ligado ao quê? A louvor e intimidade. Então presta atenção, porque é a área do serviço. É onde ele faz a revolução sacerdotal, coloca porteiros, coloca escribas, coloca juízes, né, ali. Então presta atenção, que tudo tem um foco muito claro para mim. E é a mesma coisa, a etapa primária de um pastoreio é ajudar o povo a ser fiel. A segunda etapa é ajudar eles a trabalhar para Jesus. Então, está muito simples. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a o quê? A supervisionar, vamos dizer assim, o trilho. A pessoa chegou, o cara vai o quê? Vai começar a observar cada pessoa ali e não se apressar em colocar ele num ministério. Por quê? Porque ele tem que passar por esse processo. Quer ver um exemplo claro para mim? Eu dou cobertura a uma igreja aqui, ali no bairro Califórnia. E aí, na parte do louvor, um dia eu sentei com o pastor e falei com o pastor, você já sabe quantas pessoas que converteram no louvor, que são membros da igreja, converteram aqui na igreja, aceitaram Jesus e são membros da igreja e estão no louvor? Aí, vamos fazer uma pergunta? Aí eu fiz a pergunta para todo mundo. Muita gente,
De todas as pessoas que tinham lá, só 2 pessoas tinham convertido na igreja ali e eram do louvor. O restante todos vieram de outras igrejas. Irmãos, não está alinhada a linguagem. Vai dar certo? Não vai. Você entende como você precisa enxergar essas coisas? Muito claro. Então a primeira coisa é enxergar o seguinte: precisa, antes de construir alguma coisa, você precisa desconstruir. O cara precisa de alinhar com você para poder falar a sua língua. Então, o processo do tabernáculo no deserto, se você pega a história, dá para ver o quê? Dá para ir e voltar da onde eles saíram, para ir para a terra prometida, dá para ir e voltar de carro no mesmo dia. E eles levam 40 anos porque é um processo, é uma fase, é uma transição. E essa transição a gente não pode perder. Então o pastoramento inteligente é o cara que sabe enxergar as fases de cada uma. E eu percebo isso. Que às vezes a pessoa está na igreja lá, o cara tem até uma boa palavra, é carinhoso, é fiel, ele tal. Só que ele não sabe onde tem que consertar, porque ele olha para a pessoa e vê os dons dela. E aí o cara tem os 5 dons, então vamos para o ministério, venha fazer parte do ministério, venha tocar aqui, venha ministrar aqui, venha fazer aqui. E o cara está com caráter no lixo. A igreja está perdendo muitas oportunidades porque está valorizando mais o dom do que o caráter. E esse tem sido um erro recorrente. Então, pastores, o chamado do pastoreamento inteligente é entender justamente as fases do processo. Tem igreja que vai crescer assim, mas tem igreja que tem que passar por esse processo. Primeira coisa que eu identifico no louvor, vocês querem aqui, quer o segredo? Primeira coisa que eu identifico no louvor, quer o segredo, pastor Rodrigo? Sei que você vai gostar. Primeira coisa, por que eu consigo muito resultado? Vou ensinar para vocês agora. Primeira coisa que eu checo é o seguinte: olho lá se a galera é comprometida em coisas simples. Horário, ensaio, coisas do tipo. Segunda coisa, eu elimino as desculpas. Vou cercando até essas desculpas acabar. Se eu conseguir corrigir obediência, horário, coisas do tipo, presta atenção, o restante é moleza de fazer. Por quê? Eu uso, o pastor Valber vai gostar, eu uso o quê? A plataforma do tabernáculo. Eu olho para o átrio. O átrio ali é lugar de pedir perdão, né? De arrependimento, de purificação. E aí eu vejo, se o cara está tendo problema em coisas simples, significa que aquela igreja não está no Santo dos Santos, ela está no átrio. Deu para entender? Aí eu faço essa pergunta para a galera lá, falo, você acha que a sua igreja está onde? Está lá no Santo dos Santos ou está no átrio? Aí todo mundo, irmão, quase 100%, poucas as exceções, fala, está todo mundo no átrio. Porque eu vou narrando os problemas. Tem esse problema aqui, tem esse problema lá, tem esse problema aqui, tem esse problema lá, e todo mundo fala assim, nós precisamos de mudar. Está dando para entender? Então, ler a situação, diagnóstico espiritual, vai exigir de você isso, sentar com outros pastores, absorver ensinos, correr atrás, etc. e tal. Então, o pastoramento inteligente é trabalho, não tem jeito de fugir. Só que é o seguinte, vai tirar você dessa posição de remediar conflitos, de ser bombeiro o tempo todo, para ir para essa posição de construtor, de edificar a coisa toda. Quem entendeu? Então, é impressionante, para eu já caminhar para o fim, que o tempo voou, né? Vamos lá. 3 áreas que eu enxergo nas Escrituras que estão ligadas ao pastoreio. Usando Salmo 23 e João 10, né? Como referência. Quando a Bíblia fala verdes pastos, e lá em João 10, pastagens, está ligado a alimento. E qual alimento? Para mim, é uma preocupação pastoral a gente dar alimento para a igreja. E esse alimento espiritual, seja palavra, mas também preocupar com os outros alimentos físicos. A própria Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, ou seja, está considerando que existe a tricotomia, precisa se alimentar também, né? Ou seja, a alma das pessoas precisam alimentar. Então elas precisam, por exemplo, comunhão alimenta a alma, comunhão, né? Esse relacionamento igreja, esse prazer de cantar junto, de adorar junto, de fazer as coisas, ajuda a alimentar a alma, dá sensação de pertencimento. Então, a outra é, quando fala assim, quando fala aqui, ele dizendo lá, fala assim, guia-me, né? No Salmo 23, guia-me. Ou quando fala, ouve a minha voz, está dando a ideia, em João 10, está dando a ideia de quê? De condução, de aprender a conduzir. Então, é função pastoral, dar o alimento e conduzir as ovelhas. E isso significa dar norte, dar direcionamento mesmo. E também, o mais famoso dela, que todo mundo sabe, né? Que é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? O próprio Jesus fala assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. A ideia é o quê? De cuidado, de proteção. Então essas 3, alimentar,
ou seja, dar alimento, conduzir a igreja, guiar a igreja, e também, literalmente e tal. Por que eu estou citando isso? Que eu sei que é óbvio. Lembra que eu comecei dizendo, falei que eu sei falar o óbvio de maneira clara? A sensação da ovelha se sentir alimentada, conduzida e cuidada, só vai existir se você estiver norteado nessas três. Tem muita gente que não está norteada, eu pego muita igreja assim, que as ovelhas não estão se sentindo alimentadas, e o pastor é um grande pastor, mas por quê? Porque ele está perdendo em áreas secundárias do ofício pastoral. Então, por exemplo, é uma mistura muito impressionante. E aí, eu preciso só dizer, por causa do tempo, eu só vou já terminar com isso. Eu preciso que além desse conhecimento, a aplicação disso, o pastoreio com a inteligência, a palavra no Ezequiel, né? A ideia lá principalmente a gente aprender a aplicar o ensino, a ensinar a prática, o que também precisa literalmente a gente aprender a não ter um discurso tão rebuscado ou tão distante da congregação. Ou seja, a linguagem precisa ser simples a este ponto, das pessoas saírem daqui já sabendo o que vão fazer. E isso significa o quê? Isso precisa de haver graça mesmo, porque a sabedoria é dada a todos liberalmente, a Bíblia se ensina, né? E a sabedoria vem com essa graça para o quê? Para ensinar a gente a aplicar o conhecimento. Então, e aqui 4 pontos que é para mim o pulo do gato. Primeiro aplicar o conhecimento de forma sábia, significa precisa de graça mesmo. Precisa de orar a Deus e pedir a Deus sabedoria para ensinar o povo, para as coisas saltarem aos olhos, para ser removido o véu do rosto, né? Falando simbolicamente, para poder enxergar elas mesmas, porque enquanto elas ficarem dependendo de você, elas ficam tomando seu tempo, etc. e tal. Então você precisa ter muita graça de Deus para saber comunicar. Segunda coisa, e isso fez diferença na minha vida, irmão, eu não sabia pregar. Eu lembro, quem aqui conhece aquela igreja Cajado de Fogo? Alguém aqui conhece? Lá no Gorete, olha lá, você conhece lá, né, pastor? Pastor Romeu, pastora Leia, né? Eu lembro, irmão, que eu fui nessa igreja e estavam cantando louvor, igreja lotada, gente, suando aquela coisa toda, e um louvor para um lado, a mulher cantando para outro. E para lá e tal, e microfonia de médio no ouvido aqui, pastor Divino, que eu chegava a ficar com o ouvido assim. Eu pensei assim, Deus, será que o Senhor está aqui? Meu Deus do céu. O Senhor não está aqui nesse lugar, não é possível. Irmãos, para que eu fui falar isso? Deus estava lá, purinho. E foi nesse dia que Deus me entregou a palavra, falou assim, a partir de hoje eu vou te usar na palavra. Eu não sabia pregar, foi lá. Deus entregou, eu saí de lá, irmãos, os textos saltam os olhos hoje. Foi nesse dia. Então, é muito claro para mim que foi um chamado que eu tive que o quê? Aperfeiçoá-lo, orando, buscando, correndo atrás. Então, irmãos, você já tem essa graça de Deus, Deus já concedeu. Você vai enxergar coisas, porque Deus precisa alimentar o povo, então você vai enxergar coisas que os outros não enxergam. Mas você precisa aprender a aperfeiçoar isso, aperfeiçoar o dom para esse ponto de saber transmitir para o povo. Segundo, aprender também a discernir aquilo que é espiritual do que é carnal. Por quê? Quando a gente fala de necessidade, tem muita necessidade que não é prioridade para Deus. Quando Deus falou da necessidade do chamado, Ele está falando de pastor segundo o coração para resolver o problema de fidelidade do povo. E não problemas alheios a isso. Muitas das pessoas não entendem que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado no singular. Qual pecado? Não acreditam em Jesus. Está claro lá, está escrito lá. O pecado da incredulidade, infelizmente, é acreditar em Jesus de maneira não bíblica, de maneira errada. Então, toda vez que uma pessoa acredita em Deus, mas não sabe quem é o Deus, não sabe onde está o alvo, ela erra o alvo o tempo todo, por causa disso. Então, a igreja precisa ter essa consciência, esse clima espiritual precisa estar alto, essa consciência de que Jesus é o cabeça da igreja, é o norteador das causas, é a centralidade. A gente canta porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A Bíblia está dizendo isso mesmo. Então, a minha visão aqui é que a gente precisa aprender a discernir o que é espiritual do que é carnal. E também saber discernir do que é espiritual, do que é educação, porque eu notei isso também. Eu era de uma
igreja de periferia, era de um jeito. Quando eu vim para a Nova Vida, era outra percepção. Na minha antiga igreja, a igreja de periferia lá, as pessoas eram mais intrometiam mais na vida uma da outra, né? Mas não vou falar o nome, né? Intrometiam mais na vida uma da outra. Aqui na Nova Vida é bem menos, graças a Deus, né, pastor Divino? Glória a Deus. A gente não sente isso não, porque ela é maior, mas também porque fica numa região melhor, que as pessoas são mais estudadas, mais educadas. E isso eu notei. Então você precisa também saber discernir se o que você precisa ensinar ao seu povo tem a ver com espiritualidade ou tem a ver com fazer eles, gerar cultura neles, conhecimento educacional. Porque tem muita gente que só age do jeito que age porque não foram educados. Então precisa ajudar eles a crescerem também, né, em todas as áreas, né? Enfim, para a gente terminar, que era o ponto que eu queria, não vai dar para pregar tudo, obviamente, né? Mas vamos lá. A habilidade relacional. Esse é o ponto mais chave da igreja hoje. Por quê? Nós temos 5 gerações dentro da igreja. 6 agora, né? 6 gerações. Geração Boomer, X, sim, correto? Geração Milênio, que é a mesma que a Z. É a mesma que a X. Geração Z, desculpa, Milênio é a mesma que a X. Geração Z. E qual outra? Alfa. Está vindo a beta aí, a alfa. Presta atenção, irmão. Vou citar 2 aqui. O povo que mais vai debater com você na igreja, quando você propor alguma coisa nova, é a geração milênio. Porque é uma geração que está conectada, é a geração questionadora, a geração que está conectada ao quê? A propósito, a coisa do tipo e tal. A geração Z já tem uma outra pegada, ela não gosta muito de confusão. Eles são mais do benefício. Você pode ver, plaquinha, bala, luzes, é geração Z. Está dando para entender? A geração X, por exemplo, e Boomer, se você fala com eles assim, faça isso para mim, pega isso aqui, leva lá para dentro, faz isso aqui e tal. Eles não perguntam por quê, eles vão lá e fazem. É a geração de 80 para trás. A geração que faz, que questiona, que pergunta, é a geração milênio. Por que tem que ser eu? Eu sou músico, não pode ser outra pessoa, não. Deu para entender? As mesmas gerações enxergam de pontos de vista diferentes. E isso está dentro do pastoreamento inteligente, irmão. Presta atenção. Um exemplo aqui que vai acertar vocês agora. Você mudou a minha história. Você. Quem que aqui que acha que você é um desrespeito? Levanta a mão aí. Olha aí para o lado aí, para vocês verem. Fica de mão levantada, quem acha que é desrespeito. Está vendo? Agora vamos lá. A geração Z, você, para nós, você é desrespeito. Mas para a geração Z é o quê? É intimidade. Quem acha que você é intimidade aí? Levanta a mão. Seja honesta lá. Está vendo? São gerações dentro da mesma igreja. E qual que é o problema? A gente precisa pastorear todo mundo, mano. Estão entendendo, gente, onde eu quero chegar? Quem está entendendo? Amém. Então, o pastoreio, ele vai exigir de você, por exemplo, eu cuido no Academy lá das 5 gerações, tem geração Boomer lá. O cara vai lá, velhinho já, e está lá estudando. E eu tenho geração Z lá. A diferença é muito clara para mim. Como eles pensam, como eles enxergam. E você precisa se preparar. Porque a mesma coisa para as gerações vão ter significados diferentes. Esse lance do você é mais cultural. Fui mais fundo nele, sabe? É mais cultural. Por exemplo, cantar a ti é mais informal do que cantar você. Na língua portuguesa. Vai estudar. Só que é o seguinte, culturalmente, a gente aprendeu o quê? Da nossa cultura ou da nossa tradição, pelos pais, que chamar o pai de você era um desrespeito, né? É senhor. Priscila ela é milênio, ela está criando os meninos, ela cria os meninos deixam me chamar de você, não, é senhora. Você entende? Então é do jogo. Então o que a gente precisa aprender? Aprender a pastorear esse povo, de maneira de entender que para um você vai só falar, mas para outro você vai ter que explicar o propósito. Porque geração milênio você tem que explicar o motivo, o propósito. Por que você vai fazer? Não, porque Deus tem que explicar o propósito. Agora o Z, ele só quer saber qual que é o benefício. O que eu vou ganhar com isso? Deu para entender? São gerações diferentes e a gente precisa dessa luz para poder entender. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Amém? Então, pastoreamento inteligente, irmão, precisa envolver chamado e dom.
Como eu disse, tem pessoas que têm o chamado, mas não têm o dom. E o dom vai exigir de você conhecimento. É isso que eu estou dizendo. Você vai ter que estudar, vai ter que correr atrás, vai ter que se alinhar a pessoas e tal. E a sabedoria é do alto, não tem jeito. Deus te dá graça. Quando você juntar isso, você está cumprindo o pastoreamento inteligente. A minha palavra de hoje é essa, simples assim. Amém? Fique de pé que eu quero orar por vocês. Já vou passar para o pastor. Pastor, principalmente o pastor presidente, nós mais velhos, né? Eu estou caminhando para 65 anos aí. E eu sou um apóstolo de verdade, eu não tenho título não. Eu não me interesso numa igreja grande, lotada aqui não. Eu respeito quem tem, né, Daniel? Você sabe disso. Eu quero plantar igreja onde não tem igrejas, né? Então, nós estamos vivendo um momento aí, onde uma igreja passou por um momento complicado, e a gente restaurou aquela igreja lá, e o outro ministério que saiu ferido, a gente restaurou também, e as duas igrejas estão bem hoje. Então, esse é o meu ministério. Eu não queria construir esse templo, mas eu estou aqui, enquanto eu estou aqui tomando conta, eu tenho que dar conta. E eu estou rebolando aqui para fazer essa transição entre as gerações. Porque até os membros mais novos meus, que estão aqui há muito tempo, têm a cabeça fechada por algumas coisas que mudaram no Brasil. E a igreja mudou. Você não pode continuar dando escola dominical como você fazia 50 anos atrás. Não pode. Mas vai mudar isso. Então essa palavra sua, Daniel, foi pertinente. Eu absorvi tudo aqui. Porque enquanto eu estiver aqui, né, eu estou tentando fazer a transição do novo, né, do novo com o antigo, né? Estabeleça novos marcos, mas não abandone os marcos antigos. E você que é presidente, eu queria que você prestasse atenção e tomasse isso para você, para nós fazermos de acordo com o que o Daniel ministrou aqui hoje. Nós temos 3 modelos de igreja no Brasil hoje. Os meninos que estão bombando, meninos com 7 mil membros, 8 mil. Você vê um menino pregar e fala, meu Deus, o menino não prega nada, nada. Mas ele tem uma habilidade de agregar, de chamar, de atrair, tremendo. E aí a célula dele, né? Aqui, por exemplo, minhas células não multiplicam. Eu tenho célula aqui com 42 pessoas. Tem um pastor aqui hoje, 42. Que dificuldade para multiplicar. Inclusive a minha própria mulher, inteligente pra caramba, mas tem dificuldade de multiplicar. Famílias que já saíram da igreja Nova Vida, porque eu mudei o líder, troquei o líder. Está vendo como é que são as coisas? E eu fico rebolando aqui nos 30, né? Para tentar manter essas gerações aqui. Eu quero receber a sua oração, Daniel. Para que eu possa, enquanto eu estiver aqui, eu conseguir conciliar o ministério lá do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, com a minha igreja que Deus colocou na nossa mão. Vamos orar assim? Queridos, principalmente para nós que somos presidentes. Se você sentiu que Deus está te direcionando, vem até aqui à frente. Vamos receber essa oração juntos, né? É um desafio nosso, né? De reaprender o tempo inteiro. Eu queria que você aí, essa primeira parte da oração, você mesmo orasse, falando com Jesus. Jesus, o Senhor me chamou para esse tempo contemporâneo. Eu preciso estar preparado para responder com perseverança, com paciência, com mansidão. E é esse tempo. Começa a orar aí no seu lugar e eu vou, assim que você tirar o seu tempo, eu oro por você. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Em nome de Jesus, quando os meninos cantam essa canção, você vai orando. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que se a gente tiver falta de sabedoria, para a gente pedir a Deus que a todos dá liberalmente, e não será negado, vai ser concedido. Deus, nós pedimos graça, a graça do pastoreio, esse pastoreio com inteligência, ó Pai, profundo, assertivo, que o Senhor toca, ó Pai, nos dando essa habilidade de compreender as gerações, o povo, ó Pai, e o alvo que a gente precisa conduzir o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, coloca a graça na nossa voz, coloca a graça no nosso entendimento, coloca a graça, Pai, na nossa maneira de lidar com as pessoas, coloca a graça, ó Pai, em cada etapa, em cada circunstância, que a gente saiba conduzir nessa transição, tirando eles, ó Pai, para a terra prometida. Senhor, eu peço a tua bênção sobre cada pastor, cada amigo pastor, cada amigo pastora, cada líder aqui representado, que venha ser derramado dessa graça que o Senhor liberou aqui nessa manhã, em nome de Jesus, indo à frente, endireitando o caminho, fazendo acontecer, ó Pai, o que é preciso, Pai, em nome de Jesus, para a gente continuar respondendo os desafios. Fortalece os pés, fortalece o ânimo, fortalece a alma, fortalece o coração, fortalece o entendimento, fortalece cada vida, cada pastoreio, cada igreja, cada comunidade, cada reunião, em nome de Jesus, ó Pai, que por causa dessa reunião, ó Deus, um despertamento espiritual, ó Deus, de pastores de excelência, pastores com inteligência, entendendo o papel da servidão, possam exercer o chamado no Senhor, em nome de Jesus. Deles clareza ministerial. Eu oro e abençoo a vida de cada um que aqui está, ó Deus, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, aplauda Jesus. Mais uma vez, pastor divino. Pode ficar aqui na frente, nós vamos terminar. Daniel Branco, você está aí ainda? Daniel, sobe aqui, Daniel. Nós vamos orar com o pastor Daniel, o apóstolo Daniel. Você está vendo essa árvore aqui? Eu pedi para colocar uma caixinha, mas as moças resolveram fazer a árvore. Não é a árvore da vida, não. É a árvore do amigo. Sabe por que eu estou fazendo essa árvore? As meninas fizeram isso para nós. Porque 2 momentos aconteceram comigo aqui. 2 momentos. Primeiro, um velório. O menino está lá nos Estados Unidos e ele mandou uma carta digital. E falando do tempo que ele perdeu de estar com o tio dele. Nunca foi tomar um café, nunca foi abraçar. Aquilo tocou em mim demais. E aí eu comecei a pensar numa pastora jovem, muito minha amiga, que a gente não fala há muito tempo. E todo dia eu acordava pela manhã, vou ligar para a Meriane, vou ligar para a Meire, vou ligar para a Meire. E quando eu peguei o telefone para ligar, a Meire morreu. Eu fiquei com um sentimento pesado. Eu falei, eu tenho tanto tempo, porque tempo é conveniência. O tempo é de acordo. Eu faço o tempo de acordo. E aí, por que eu fiz isso aqui? Eu comecei a ligar para os meus amigos. Minha mulher falou assim, eu estou com medo, você vai morrer? Você está despedindo de todo mundo? O que é isso? Eu comecei a ligar para meus amigos de 20 anos, 30 anos, comecei a ligar. Então, o que eu quero falar com você, pastor? Ligue para alguém que você está sentindo falta, ligue para alguém, mesmo que ele tenha te ofendido, né, ou te ferido, liga para alguém. E aí eu comecei a falar com a igreja, vamos convidar os nossos amigos para o culto amanhã? E se você não tem culto amanhã de manhã na sua igreja, vem para cá, é o culto para o nosso Deus em favor dos nossos amigos, para a gente orar junto. Não deixa a mulher morrer, não. Uma moça de 52 anos morreu, infarto fulminante. Aí eu falei, vou fazer um culto e convidar os meus amigos, tudo que estão desigrejados, desviados, amargurados, ateu, traz tudo para cá. Então, ligue para alguém agora, um parente seu, um irmão biológico seu, que você não fala há muito tempo, liga para ele. Bate um papo com ele, toma um café com ele e Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Receba a oração desse homem de Deus, meu amigo de muitos anos. Ore por nós, pastor. Amém. Libera uma mensagem profética para nós aí na oração. Pai, obrigado por esse tempo aqui. O Senhor é muito bom, Senhor. O Senhor não nos deixa no escuro, sem direção. Obrigado por essa palavra hoje, Senhor. Nós queremos ter o coração do Senhor, Pai. Dá-nos coração segundo o teu coração, Pai. Nós queremos apacentar com entendimento, com sabedoria, Senhor. Remove da nossa vida, Pai. Esses tempos têm sido tão difíceis. Essa dificuldade de se comunicar com essas gerações, Senhor. Senhor, dá graça
aos meus amigos, aos nossos pastores, Pai, a cada homem de Deus aqui, que lidera, que preside, Senhor. Senhor, tira-nos desses lugares, daquilo que é velho, Pai, e nos coloca num lugar novo e amplo. Abra os nossos olhos, Espírito de Deus, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, cuidar de todos aqueles que o Senhor traz até nós, Pai. Sejam novos, sejam velhos, sejam crianças, sejam adolescentes. Nós queremos apacentar com sabedoria, Pai, com entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dá força, Pai, nos dê poder do Espírito de Deus, Senhor. Nos dá lágrimas, Senhor. Nos dê lágrimas para chorar por aqueles que foram, por causa de todo essa forma desajeitada nossa de lidar com as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, Senhor, por todas aquelas ovelhas que foram perdidas, Senhor, aquelas ovelhas que foram machucadas, feridas, por causa de todo esse desajeito, essa forma desajeitada nossa, Pai, essa forma humana, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a resgatar cada ovelha perdida, Senhor, cada ovelha desgarrada, Senhor, aos amigos, ovelhas, familiares, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Daniel, Senhor. Que palavra poderosa, Senhor. É a voz do Senhor tratando os nossos corações aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, Deus te abençoe, um bom final de semana. Vá em paz, muito obrigado pela honra. E o pessoal de Venda Nova, estamos ligados aí na marcha, viu? Vamos falar sobre isso, Carlos Marcos. Vamos falar, viu? Pessoal, quem recebeu um papelzinho para preencher, por favor, devolva para o nosso obreiro lá na porta, na saída.